Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Aldinei Carlos das Neves, fisioterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. O que causa hérnia de disco, o que fazer para hérnia de disco. Então, o que leva à hérnia de disco? É a aproximação das vértebras. As vértebras vão aproximando e apertando ou comprimindo o disco intervertebral. Essa compressão vai causando um abaulamento do disco e com esse abaulamento ele comprime também os nervos e comprime a medula. Se for na região lombar, que é uma região muito comum de ter hérnia de disco, pega a caldequina. Se for na região torácica, é uma parte que tem uma incidência menor de hérnias, porque a coluna tem menos mobilidade nessa região, mas também ocorrem hérnias de disco, tem a formação de hérnia de disco. E na região cervical, que é uma área mais comum também, porque as vértebras têm mais mobilidade. Toda vez que a pessoa vira a cabeça, toda vez que inclina, essas vértebras se movimentam. Então, é uma área que tem muita mobilidade. A área de maior mobilidade da coluna é a cervical, depois a lombar e a torácica, que tem mobilidade menor. E a área da coluna que não tem mobilidade é na região do sacro. E também não há um amortecedor ali, há uma fusão de ossos ali. Então não há hérnia de disco ali nessa região. Tá? Então, as incidências maiores de hérnia de disco, maior incidência são na região da lombar e na região cervical. E eu já tratei pessoas com hérnia de disco em ambas as partes, em todas as partes da coluna. A parte que é mais difícil de recuperar é a torácica, tanto de formar hérnia quanto de reversão de hérnia é a torácica, porque tem que afastar as vértebras. A região cervical é mais fácil, a região lombar também é mais fácil. Mas a hérnia é reversível em praticamente todos os casos, na maioria dos casos, do mesmo jeito que a coluna aproxima, as vértebras aproximam e comprimem os nervos, apertam os nervos, causando dores, comprimem o disco intervertebral, causando abaulamento, protrusão discal, hérnia de disco ou hérnia de disco extrusa, que é aquela que atinge mais, né, que o núcleo vai mais para dentro da coluna, mais para a medula. Da mesma maneira que a coluna comprime, as vértebras comprimem e causam pressão no disco e vai causar o abaulamento ou a hérnia, ao afastar as vértebras, você descomprime o disco e consegue fazer com que a hérnia seja revertida.